é a volta do Senhor, o Rei. Estava 8 dias o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ora, isso aconteça, que coloque uma audácia. Alguém que o Senhor tem a maior estima está agindo contra aquilo que o Senhor determinou. Começaram a criar situações para tirar o Daniel, ok, irmãos, tá? Do caminho. Você faz para Deus, não é do Senhor, inútil, não é. Volta lá no Daniel, precipitada, Deus. Você tem que estar focado em Cristo. Todo dia, o dia todo, alguma alternativa a Daniel. E o lançaram na cova dos leões. E sela a pedra, ele estava como se fosse lacrada, era um lacre. Vamos lá. Nós vimos na última quarta-feira o complô que fizeram contra o Daniel. Por quê? Por inveja. Daniel foi uma pessoa assim muito sofrida, estava ali no exílio, só que mesmo ali, contra a vontade, Deus o honrou, porque ele procurava fazer a coisa certa, sempre procurando fazer aquilo que era certo, aquilo que era agradável e aceitável a Deus. E nós vimos que ele procurava honrar a Deus e também aquelas pessoas que apostavam nele. Ele passou por diversos reis. Nós falamos somente de 3 na última reunião. Mas diversos reis ele passou, e sempre procurando agir corretamente, sempre Deus honrando a vida do Daniel. Agora, esses príncipes se juntam com presidentes, governadores, prefeitos, para destruir a imagem do Daniel, mostrando ao rei de alguma forma que Daniel não era aquilo que ele pensava, que ele imaginava. Mas o rei conhecia muito bem Daniel. Nós vamos ver aqui agora no versículo de número 10, por favor. Daniel, capítulo 6, verso de número 10, que diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura, ou que o decreto estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E nós paramos aqui, irmãos, na última reunião, falando o seguinte: Daniel, ele não parou de fazer o que ele fazia para Deus por causa de uma situação daquela, irmãos. Ele se manteve firme. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É o nosso tema de mensagem hoje: a firmeza de Daniel. Não foi aquela situação que iria impedi-lo de estar adorando, de estar exaltando a Deus. E eu pergunto a você: o que é que tem parado você? O que tem impedido você de buscar a Deus? Você sabe que tem pessoas que, porque o cônjuge, marido ou a esposa, não é de Deus, não serve a Deus, não está ali na igreja, ele determina: você vai decidir, ou eu ou a igreja. Como uma pessoa sábia, uma pessoa que tem temor a Deus, ela deveria agir numa situação como essa? Nem você, nem a igreja, é Jesus. Eu estou com Jesus, e Jesus manda eu cultuar, Jesus manda eu estar buscando. O Senhor diz que eu não posso deixar a minha congregação como é costume de alguns. É isso que Deus manda eu fazer, então eu vou deixar de fazer o que Deus
estabeleceu no meu coração que Deus que me chamou. Não foi eu que chamei Jesus. Não foi eu que escolhi o Senhor Jesus para reinar em minha vida. Foi Ele que me escolheu. Está em João 15, verso 16. Que Ele me escolheu, que Ele me nomeou para que eu vá e dê fruto, esse fruto venha permanecer. Em Lucas 18 diz o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas muitas pessoas, irmãos, diante de qualquer obstáculo, ela para. Ela desiste. Muitos irmãos, infelizmente, estão fraquejando na fé. Porque esqueceu a palavra de Deus. Está escrito, está bem claro o texto bíblico lá de Romanos. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas muitos preferem ficar preso na lei de homens do que firmar na palavra de Deus. Firmar na palavra de Deus. Querido, desapega com esse negócio. Firme-se com Deus. Imagina o Daniel, quando ele soube que o decreto havia sido assinado, ele poderia parar de buscar Deus. Porque ele sabia que se ele continuasse, ele sofreria por causa daquilo. A lei dizia, o decreto dizia. Claro, né? Decreto não é lei, entenda muito bem isso. O decreto não é lei, mas tem que fazer cumprir. E aí, ele chega, que dizia o decreto, que aquele que adorasse, que buscasse, que fizesse algum pedido a outro Deus, que não fosse os deuses dos medos e dos persas, ou que não fosse fazer algum pedido a Dário, seria lançado onde, irmãos? Na cova dos leões. E ele se importou com isso? Ele querem me parar, querem colocar uma mordaça em mim? Vocês vão deixar colocar uma mordaça em vocês? Impedir que vocês adorem a Deus? Que vocês cultuem ao Senhor? Que vocês busquem a presença de Deus para a sua vida? Não podemos de forma alguma permitir que isso aconteça, que coloque uma mordaça em nós, irmãos, e comece a reger as nossas vidas. Claro que eu entendo, a vida é feita de regras. Daniel também entendia, mas desde quando essas regras não vêm a ferir os meus princípios? Se está ferindo meus princípios, eu não tenho como seguir isso. Podem destruir o meu corpo, mas jamais poderão destruir a minha alma, destruir a minha vida com Deus, minha comunhão com Deus. Muitas pessoas estão com a sua fé paralisada. Paulo disse: combati o bom combate. Combate não foi ruim não, foi o bom combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira, mas eu fiz o que, irmãos? Eu guardei a fé. Ele morreu, mas a fé foi com ele. Eu posso ser morto, mas a minha fé, onde eu estiver, ela vai comigo. Para a sepultura, ela vai comigo. Não vou deixar que ninguém o quê? Roube a minha fé. Não deixe ninguém roubar a sua fé, não, crente. O Daniel tinha esse foco: eu não posso deixar que ninguém venha bloquear a minha fé, venha impedir de fazer aquilo que, se eu estou aqui, se até aqui eu cheguei, foi porque Deus esteve comigo. Porque sem Deus, nada eu posso fazer. E aí continua o versículo 11 dizendo assim: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de quem, irmãos? Do seu Deus. Miseráveis. Eles armaram a situação e foi tirar a prova.
Se fosse hoje, seria como? A filmagem, né? Fazer uma filmagem, gravava algum tipo de áudio. Quer dizer, áudio até não teria tanta veracidade assim, eu não teria tanta... Seria tão assim, mas filmava lá. Eu disse que não pode ir lá. Ao vivo aqui, ó. Estou gravando. Olha aqui. Como é? Alguém que o Senhor quer colocar à sua direita. Alguém que o Senhor tem a maior estima, está agindo contra aquilo que o Senhor determinou. Imagina. Eu fico imaginando, irmãos, a aglomeração que não foi feita ali, sabe? Porque não foram só os príncipes. Foram os príncipes, presidentes, prefeitos, governadores e muito mais. Atrás de um homem. Fiscalizando um homem, para saber o que aquele único homem estava fazendo. E o que ele fazia era errado? Simplesmente porque queriam tirar aquele homem do caminho. Simplesmente porque aquele homem tinha temor a Deus e não se submetia ao sistema corrupto da época, porque não se deixava levar. Eu imagino quanto de propina não ofereceram a Daniel. Imagine, não esqueça que ele era príncipe, ele estava ali à frente, na verdade, estava à frente do trabalho para que o rei não viesse sofrer o quê? Nenhum tipo de dano, de prejuízo. Então tudo que os governadores, presidentes, prefeitos faziam, tinham que passar pelos príncipes. Só que os outros dois príncipes certamente eram corruptos. E quando Daniel viu os relatórios, as contas não batiam, começou a, creio que comentar com o rei, tem alguma coisa estranha. Tanto é que o rei pensou, já estava trabalhando para colocá-lo o quê, irmãos? Numa posição mais elevada, é como se fosse o principal. Pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Ele era o chefe dos príncipes. Ou seja, abaixo do rei, quem ditava as regras era quem? Daniel. Está aqui no versículo 3. Entende? Quem ditava as regras era Daniel. O rei estava com esse propósito. E agora ele, sabendo desse propósito que o rei tinha, começaram a criar situações para tirar o Daniel, o que, irmãos? Do caminho. Porque agora eles não podiam mais fazer o que, irmãos? Ganhar de maneira ilícita. Porque Daniel estava de olho nas atitudes dele, nas ações dele. E aí junta todos eles, não só os príncipes, mas os demais que faziam parte da, sabe, da panelinha, né? Aquele grupinho lá. E aí nós vamos ter que tirar esse cara do caminho, senão não vamos conseguir fazer o nosso cambalacho. Ele está impedindo a gente de conseguir os nossos nosso cafezinho. Se levanta, se opõe a Daniel. Só que eles esqueceram de uma coisa: eles não estavam se opondo a Daniel, eles estavam se opondo a Deus. Porque toda vez que alguém se opõe àquele que faz certo, aquele que segue a palavra de Deus, irmãos, eles não estão se opondo à pessoa, e sim ao próprio Deus. Por quê? Deixe marcado aqui 1 Coríntios capítulo 15. Deixe marcado que eu volto já já aí, por favor, tá? Primeiras Coríntios capítulo 15, versículo de número 57 e 58. Diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, que irmãos, não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. O que você faz para Deus não é inútil, não é vão. E isso o Daniel tinha, volta lá por favor. Isso Daniel tinha em mente. O que eu faço é para Deus. Estou aqui para louvar ao meu Deus. Eu tenho que continuar firme. Eu preciso continuar o que, irmãos? Constante. Então, o Daniel era uma pessoa determinada. É um exemplo de fé para nós. Aquela pessoa que não para, não desiste por qualquer coisa. Você não pode desistir, querido. Qualquer situaçãozinha, você está parando, está desistindo, está ficando mole. Tem muito crente Maria mole por aí, irmão. Muito crente frouxo por aí. E diz em Provérbios, capítulo 24, versículo 10: se mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Para o Daniel foi um momento de angústia para ele, mas ele não afrouxou, ele não foi mole. Ele continuou firme, constante, abundante na obra do Senhor. Volta lá no Daniel, versículo de número 12. Então se apresentaram e disseram ao rei, num tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, olha como está aqui Deus, está vendo? Em minúsculo, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se o que, irmãos? Seja, tudo que era colocado na lei dos medos e dos persas, irmãos, não podia ser alterado. Era aquilo ali e acabou. Era o que foi dito, acabou, tinha que se cumprir. Imagine. Só que o rei não tinha noção do que havia por detrás daquilo que aqueles homens haviam estabelecidos e que ele assinou de maneira precipitada, involuntária. Entende? Ele não tinha noção da armadilha, do tamanho do problema que ele estava, o que, irmãos? Se metendo. E tem pessoas que falam assim mesmo: assina aqui. Ele vai lá e assina. Como é que eu assino um documento sem ler o documento? O que vale é o que está escrito. Não, mas eu não sabia, eu isso e aquilo. Então peça para alguém ler para você, traduzir para você. Muitas pessoas perdem muitas coisas na vida simplesmente por chegar e assinar algo sem ao menos entender. Eu vi um caso interessante de uma pessoa que divorciou sem saber que estava divorciando. Porque o camarada disse que ele estava ganhando, era uma fortuna que ele ia receber de um parente que faleceu não sei aonde. Não, tinha uma mulher, outra mulher de olho nele, só que ele amava a esposa. Interessante. Mas aí criou essa situação junto com o outro lá, e ele acabou assinando para desfazer aquilo que ele havia feito. Deu um trabalho. Será que isso não acontece por aí, irmãos? Verso 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, ou seja, ele foi trazido, né? Levado à Babilônia, não tem feito caso de ti, ou seja, não tem nenhum respeito pelo Senhor. Daniel não te respeita, ó rei.
nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz o que, irmãos? A sua oração. Então, o primeiro tópico é esse, irmãos. Daniel, ele não parou de orar. E aí, chama a sua atenção. Orai sem cessar. Não deixe que ninguém bloqueie a sua fé. Não deixe que ninguém bloqueie a sua caminhada com Cristo. Mesmo que tenha um complô, mesmo que se levante, que faça uma oposição, você tem que estar focado em Deus. Você tem que estar focado em Cristo. Irmãos, eu tenho um dos meus lemas é: quem sabe o que quer, não deixa ninguém atrapalhar na caminhada. Pessoas confusas que se perdem, mas pessoas que estão determinadas, que sabem o que querem da vida, ninguém tira aquela pessoa do caminho, ninguém tira a pessoa do propósito. Por mais que falem, por mais que lindo seja o discurso, ela vai perceber que ela é um discurso manipulador, é um discurso que vai tirá-la do propósito. Ela vai perceber, se ela estiver vivendo a palavra de Deus e tiver algo que é primordial na vida do cristão, que é um dos dons espirituais, chamado discernimento. E tu tem que ter isso. Vem comigo, verso 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do teu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então, os esforços que o rei colocou ali foram no sentido de encontrar uma saída. Então, até o dia ele buscou uma saída desse dilema constitucional no qual havia sido apanhado. Provavelmente nesse momento ele tenha se dado conta da armadilha em que ele caiu, e de maneira cúmplice, ele foi cúmplice mesmo de maneira involuntária, cúmplice daquele complô que fizeram contra o Daniel. Ele se deu conta, então ele se sentiu o quê? Como diz aqui, ficou muito penalizado. Esse muito penalizado nossa, que situação eu entrei. Como nós falamos, a lei dos médios e dos persas não poderia, era inalterada, ele não podia voltar atrás. Ele buscou durante todo dia, falei antes da noite, todo dia, pôr do sol, né? Todo dia, o dia todo, alguma alternativa para livrar o Daniel daquela situação. Diz no versículo 15: então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos médios e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode o quê? Que pressão, né, irmão? A pressão. Eles estavam de certa forma coagindo o rei. O senhor não pode alterar. O senhor sabe que é lei, e a lei dos médios e dos persas, você não pode ter como ficar mexendo nisso aí não. O senhor tem que fazer cumprir. E isso imagino eu, porque diz os estudiosos, alguns estudiosos, que esse Dário pode ter sido o mesmo Assuero. Lembra do Assuero? Quem foi o Assuero? O mesmo que havia casado com quem? Com Esther. Logo então, se Dário é o mesmo Assuero, ele tinha algum conhecimento de Deus. Ele sabia que Daniel era um homem de Deus. Tinha consciência que Daniel servia ao Senhor. Vou adiantar porque o tempo urge. Vamos lá. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves,
Olha aqui, irmãos. Até o rei teve fé que Deus livraria Daniel daquela situação. O teu Deus, continuamente, o Deus que tu serve, Ele vai te livrar. Ele vai te livrar. E de repente você hoje também na sua casa está na cova dos leões. Te lançaram na cova. Não no sentido literal, mas no sentido figurado da palavra. E a situação arrochou. Mas meu santo, minha santa, se você entender o primeiro tópico da mensagem, que é não se deixar levar, que não permitir que ninguém bloqueie a tua fé, Deus vai tirar você da cova em nome de Jesus. Deus vai tirar você desse abismo em nome de Jesus, porque esse não é o seu lugar. Você tem que continuar firme e focado em Deus. Você não pode deixar de forma alguma essa situação dominar o seu corpo, dominar a sua mente. Porque está em 1 João capítulo 4, versículo 4, o seguinte: filhinhos, sós de Deus, e já os tendes vencido. Maior é o que está convosco do que o que está no mundo. Amém, Jesus. Continuando, fala: E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com anel, e com anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Meus irmãos, esse fato aqui do versículo 17 também é interessante. Por quê? Porque o rei chega e sela a pedra com aquele anel. É como se fosse um propósito do próprio Deus ali. Quando Daniel fosse libertado, ninguém teria o argumento de dizer o quê? Violaram a cova. Se ali estava como se fosse lacrado, era um lacre, não teria como ele sair dali ileso, a não ser se fosse pela mão do próprio Deus. Então, meu querido, assim como Deus agiu na vida do Daniel pela firmeza dele, determinação, confiança dele em Deus, o meu recado para você hoje é: se mantenha firme. Que assim como Deus esteve com Daniel, se você não está permitindo que a situação venha te bloquear, Deus também está contigo. Porque Ele diz na palavra: enquanto vós estiverdes comigo, eu estarei convosco. Então esteja com Deus. Ele diz também: não te deixarei e nem te abandonarei. Mas esteja em Deus, esteja na palavra. Vamos orar pelos amigos de casa em nome de Jesus. Meu Deus, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós viemos na tua presença, nós invocamos o teu nome e o teu poder. Esteja, meu Deus, dando forças a este teu servo, a essa tua serva que, quem sabe, estava desanimada, para baixo, sem saber o que fazer da vida. Pessoa que estava na cova dos leões, alguns estavam na boca da cova, mas o Senhor, meu Pai, tirou da situação. Alguém que está enfermo e que o médico já diagnosticou que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas em nome de Jesus, Pai, usa esse mesmo médico, esteja usando, que ele venha dar um novo diagnóstico, e que o diagnóstico seja diferente, meu Pai, seja ao contrário disso aí, em nome de Cristo. Que teu nome seja exaltado na vida, meu Pai, desse médico, e na vida, meu Pai, dessa pessoa, em nome de Jesus, para o louvor e para a glória do teu nome. Eu determino a cura, determino o milagre, determino que no nome de Jesus, Deus está tirando você desta cova neste dado momento, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se você crê, responda com amém, com glória a Deus, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor, que Ele merece.
Fiquem na graça e na paz. Shalom.